Senhor presidente, Jorge Rato, senhores deputados, senhoras deputadas, assessorias, público aqui presente, vocês que nos acompanham pela TV Assembleia, muito boa tarde. O tema que me traz à tribuna essa tarde, aliás, eu queria cumprimentar o deputado Hamilton Pereira pelo oportuno pronunciamento, mas o tema que me traz essa tarde, de fato, é uma preocupação e o desejo de fazer um alerta. Todos nós sabemos que, com a proximidade da Copa do Mundo, aliás, experiências anteriores de realização desse evento, um evento esportivo mundial, mostram, através dos números, claramente que este, assim como as Olimpíadas e outros eventos, como a própria final do Super Bowl, são eventos que aumentam a possibilidade de tráfico de pessoas e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos nós sabemos disso. Na verdade, eu não quero aqui ser profeta do caos, nem falar da tragédia anunciada, mas a gente sabe que se nada for feito, isso vai acontecer no Brasil e pode acontecer em proporções desastrosas. É fato. Eu, recentemente, trouxe os números de um estudo de uma organização chamada Childhood, uma organização mundial de proteção às crianças e adolescentes, com enfoque, claro, na questão da violência e da exploração sexual, mas que fazia um levantamento do número de casos acontecidos nas últimas duas Copas, na Copa da Alemanha e na Copa da África do Sul. Na Copa da Alemanha foram 20 mil casos de exploração sexual infantil, um aumento de 28%. De abusos contra mulheres foram registrados durante o período da Copa, o estudo mostra sempre o período da Copa, ou seja, desde a chegada das delegações até a final da Copa do Mundo, foram registrados 51 mil casos de abusos contra mulheres na Copa da Alemanha, no período da Copa da Alemanha, um aumento de aproximadamente 49%. Na Copa da África, quando todos também sabiam dos perigos, dos riscos e do que podia estar acontecendo, na Copa da África, os números são ainda, lamentavelmente, ainda piores. São 40 mil registros de casos de exploração sexual contra crianças. Um aumento de 63%. São 73 mil ocorrências de abusos contra mulheres. Um aumento de 83% no período da Copa do Mundo. Os números não deixam dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que se nada for feito com seriedade no nosso país, esse quadro será, se não igual, ainda pior. Se não igual, ainda pior. A gente está falando de um país que tem os seguintes números no tocante à exploração sexual de crianças e adolescentes. Números da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República do ano de 2013. 33 mil casos de exploração de crianças e adolescentes no Brasil. Em números aproximados, os estados de São Paulo, 6.391. Rio de Janeiro, 5.998. Bahia, 4.303. E o perfil daquelas que são vítimas são meninas, especialmente meninas em situação de vulnerabilidade, de miséria, de pobreza, entre 8 e 14 anos. Eu fico aqui pensando algumas coisas. A primeira, há uma expectativa mundial sobre como o Brasil vai tratar essa questão. O Brasil é diferente de outros países como a África do Sul, por exemplo, como a Alemanha, como os próprios BRICS, enfim. O mundo olha para o Brasil, olha para a sua economia, olha para a maneira com a qual o Brasil está tratando os seus problemas sociais, suas questões internas. E seguramente o mundo tem uma expectativa de como o Brasil vai se preparar, está se preparando para enfrentar o grave problema da exploração sexual de crianças e adolescentes durante o período da Copa do Mundo. Nós temos uma tradição democrática, uma tradição de respeito aos direitos humanos na
na nossa jovem democracia, e o mundo está olhando para isso, esperando de nós algo. Os números apontam que só na cidade de São Paulo, durante o período da Copa, nós teremos 60 mil turistas aqui na capital. 60 mil turistas na capital. Agora, pense você comigo, período da Copa do Mundo, 60 mil turistas. Nossas crianças estarão em férias escolares, fora do ambiente de proteção da escola. Muitas delas nas ruas, muitas delas em áreas empobrecidas da nossa cidade, vulneráveis a promessas, vulneráveis a possibilidades de ofertas de dinheiro, de recursos, vulneráveis às redes que exploram, que lucram com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Enfim, a gente tem um ambiente que lamentavelmente favorece e muito a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem um ambiente de altíssimo risco. E a minha pergunta é: aqueles que dirigem, aqueles que determinam os destinos da Copa do Mundo no país, especialmente ao governo federal, especialmente à FIFA, o que é que de verdade está sendo feito? Quando é que vai se olhar para isso com seriedade? É impressionante. Só a FIFA já arrecadou em torno de 1,3 bilhão de reais com a venda dos direitos da Copa do Mundo. E sabe quanto a FIFA investiu em campanhas de prevenção, em campanhas de alerta, de informação da população sobre os riscos de exploração sexual de crianças e adolescentes? Nenhum centavo. Nenhum centavo. E muita gente vai dizer: mas isso não é papel da FIFA. É papel da FIFA, sim. Até porque a FIFA se pressupõe dentro do Brasil como um Estado paralelo dentro do Estado, com regras próprias, e onde só vale uma coisa, onde só vale lucro. Algo precisa ser feito, a denúncia precisa ser colocada. Eu fiquei abismado. Eu tive no final do ano passado, no Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Genebra. Eu fiquei abismado com a fala da subrelatora de assuntos relacionados à infância e adolescência. Ela me disse que a FIFA se recusava a fazer qualquer ação voltada à prevenção de violência e de abuso sexual contra crianças e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Porque eles não querem relacionar o futebol, a Copa do Mundo, a esse tipo de assunto. Como assim não querem relacionar? Está relacionado. E algo precisa ser feito em termos de proteção, algo precisa ser feito em termos de alerta aos pais, algo precisa ser feito em termos de alerta e proteção às crianças. Não é possível que as autoridades estejam de olhos fechados com relação a tamanho problema, com relação à gravidade desse problema. Eu não conheço nenhuma medida efetiva da FIFA com relação à proteção. E vou dizer, tenho muitas preocupações com a minha cidade, com a cidade de São Paulo. Minha esposa, vereadora aqui na capital, vereadora Patrícia Bezerra, deputado Hamilton, foi relatora de uma CPI que investigou os casos de exploração sexual aqui na cidade. Trabalhou 9 meses com afinco, preparou um relatório que mostrava com clareza o quadro, os furos da rede protetiva da cidade, denúncias de exploração sexual no entorno do Itaquerão. E sabe o que aconteceu? Você que me acompanha, sabe o que aconteceu? No dia da apresentação do relatório, que não era um relatório com cunho de vínculo político-partidário, mas era um relatório fruto de trabalho, fruto de investigação, feito com seriedade, mostrando os perigos reais que acontecem e que acontecerão no período da Copa do Mundo. Sabe o que aconteceu? Houve uma manobra governista, apareceu um relatório chapa branca do governo, faltando 5 minutos para a votação, e votou-se um relatório que apresenta São Paulo como uma cidade onde esse tipo de coisa não acontece. Não é possível que a Prefeitura de São Paulo, de verdade, acredite nesse tipo de coisa. Não é possível. Eu não acredito que o prefeito de São Paulo pense dessa forma ou apoie esse tipo de manobra.
Tenho certeza que ele é sensível a esse tipo de coisa. Mas esse é o momento da gente unir forças, governo municipal, estadual e federal, na direção da proteção. Eu vou encerrar, senhor presidente. Me dá um pouquinho só de tolerância. Mas algo precisa ser feito. O Disque 100, que é o canal de denúncias, principal canal de denúncias nacional, gente, o Disque 100 não funciona. Ligue para o Disque 100 como eu liguei. A gente liga para o Disque 100, que é para denúncia de casos de violação dos direitos humanos, fica lá meia hora pendurado, a pessoa dizendo, olha, daqui a pouco você vai ser atendido, daqui a pouco você vai ser atendido. Isso desqualifica a denúncia, isso faz com que denúncias que poderiam ser oferecidas não aconteçam, porque as pessoas não acreditam nos canais de denúncia. Algo precisa ser feito, há medidas que o governo federal precisa tomar imediatamente. Imediatamente. Creio que esforços estão sendo feitos, mas até agora, para mim pelo menos, eles não são visíveis. Quero encerrar meu pronunciamento dizendo o seguinte, meu presidente, que a minha maior preocupação hoje, com relação à Copa do Mundo e ao aumento que acontecerá de tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, exploração sexual de mulheres, de crianças e adolescentes, minha maior preocupação é a seguinte, que tudo isso pode acontecer debaixo do nariz da sociedade paulistana, debaixo do nariz das autoridades brasileiras, e as pessoas fingirem que nada aconteceu. Esse seria o pior quadro. Aconteceu o que vai acontecer e ninguém sequer perceber. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado.